E aí, pessoal, ainda eleições, o quadro, como fica, o que pode acontecer, o efeito Danley e, claro, retiradas de candidaturas. Eu ontem à noite conversei com mais conselheiros para entender o xadrez e tem muita coisa para acontecer ainda e nós vamos projetar por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, o recado é da Life Assessoria. Se você tem dívidas acima de R$4.000, está com CPF negativado, CNPJ de sua empresa negativado, a solução está aqui. Aqui na descrição do vídeo tem um link. Esse link leva para uma equipe especializada da Life Assessoria que vai limpar o seu nome de forma rápida, ágil e segura. Entre agora no link, converse com eles e resolva esse problema. Life Assessoria é a solução. Gente, passada a eleição, situações óbvias, principalmente em cima do quadro anterior. Por quê? Porque classificou com boa votação Odorico e também Alberto Guerra. A lógica, os dois. Mas existe um efeito que todos que conversaram comigo mandaram eu ter cautela. Danley. Por quê? Danley, num primeiro momento, posicionou a sua condição a apoio a Alberto Guerra. O que daria a Alberto Guerra uma condição de favoritismo importante em razão da força do Danley. Apesar de eu achar que os votos de apoio é diferente do voto, esse voto do conselho que foi para renovar, que foi claramente para renovar, já que ali tinham 2 conselheiros na chapa do Danley e ele colocou 46 conselheiros, ou seja, 44 novos integrantes no Conselho Deliberativo. Para mim, essa transferência de voto ela não é matemática, ela não é clara, ela não é tão real assim. Vai transferir? Vai, mas não vai transferir todos. Mas dito isso, o que eu quero colocar, e me parece importante que a gente analise, é qual vai ser de fato a relação do Danley com a eleição. Porque alguns me posicionam também a ideia do Danley ser ele o candidato. Exatamente isso. Não deixaram eu descartar isso. Disseram, César, não fala isso. O Danley pode ser, sim, candidato e ele tem, de alguma maneira, colocado junto aos seus parceiros essa possibilidade, ou melhor, não fechando essa porta. Quando conversei com ele ontem, logo depois do pleito, o Danley nega essa discussão, mas já não colocou esse apoio definitivo ao Alberto Guerra, esperando que as peças se posicionem melhor. Essa é a clara evidência de que Danley ainda está vivo no processo eleitoral. Ele passa, é verdade, por uma eleição para deputado antes. Agora, na semana que vem, nós teremos a eleição para deputado. Isso mexe com a estrutura, obviamente, porque o Danley está indo para uma eleição que é muito difícil, que precisa de muitos votos. Se ele garantir esses votos, ele perde a condição de possibilidade de ser candidato à presidência do Grêmio, por exemplo. Então são situações que vão acontecer e que vão mexer com o Danley e que ele não se posicionará claramente antes disso. Falta muito agora para o pleito. Nós estamos aqui ainda no final de setembro. A eleição em primeiro turno no Grêmio é apenas no dia 24 de outubro, ou seja, nós temos praticamente um mês. Um mês é muito tempo, tem muito que acontecer, só que algumas coisas foram muito bem definidas, muito bem claras, e essa é uma. O fiel da balança é o ídolo goleiro do Grêmio, Danley, hoje peça política do clube, nessa nova era que o Grêmio está vivendo politicamente. Ele é a peça para a eleição de 24 de outubro e também para a eleição lá no dia 12 de novembro, essa junto ao sócio. Tanto Odorico como Alberto Guerra fazem a cláusula de barreira a partir do que fizeram ontem na eleição proporcional. Os dois fazem, independente dos votos do Danley. Independente dos votos do Danley. Que, se porventura for candidato, se ele porventura for candidato à eleição presidencial, ele também precisará fazer mais votos. Ele tem 35 votos para buscar junto a conselheiros
que estão lá ainda 150 conselheiros, esses muito vinculados, a gente sabe, o Romildo Bolzan. Então, esse é o quadro. E eu falei no início do vídeo sobre desistências, sobre mudança do quadro. E a eleição ontem acabou, sim, impondo algumas verdades que são importantes serem ditas. Eu não falo tanto da chapa de Carlos Gallia, que fez perto de 6% dos votos. Eu não falo dessa. Porque essa chapa é uma chapa que foi construída como um embrião. Ela nasce de um grupo de conselheiros e amigos que vai começando a plantar o nome de Carlos Gallia para uma futura eleição. Talvez não agora, talvez agora Gallia reveja essa questão exatamente por isso. O embrião foi posto, a mensagem foi dada e a votação para esse nível não foi ruim. Agora, a eleição da chapa de Guto Peixoto, a forma como o torcedor colocou a sua opinião sobre a gestão, sobre a figura da situação, essa é definitiva. Guto Peixoto consegue os votos no Conselho. Guto Peixoto pode, inclusive, construir algumas parcerias. Agora, Guto Peixoto não tem nenhuma condição de enfrentamento contra Alberto Guerra e contra Odorico Roman no quadro de hoje. E o quadro de hoje é de um Grêmio que quase subiu. O quadro de hoje é um Grêmio que já começa a projetar 2023 e o quadro de hoje é de uma completa repulsa do sócio do Grêmio com relação ao que vem da gestão. Se imaginou que pudesse ter a força da máquina levando na candidatura de Guto Peixoto algo mais forte, não se confirmou. E mais do que não se confirmar, e é isso que é preciso colocar, mais do que não se confirmar, ele entrega uma resposta a esse processo que dificilmente vai fazer com que Guto Peixoto siga na sua construção de candidatura. Acho que essa é uma das verdades postas na eleição, além, é claro, deste ponto que tem em Darley a mola mestra, tem em Darley a peça-chave dessa eleição e dessa composição. A partir de agora, a espera por Darley. Não tem outra saída. Nada vai acontecer e nada vai se construir e sequer uma projeção deve ser feita sem que Darley se defina. Darley é o definidor. Não existe gestão. Odorico é forte, Alberto Guerra é forte e Darley é o que vai dar o combustível para que as coisas se definam na eleição do Grêmio. Acho que abriu a frente até mesmo para essa candidatura do Darley a partir de uma grande votação que ele fez e que ele também demonstra um pouco do sentimento do sócio, do torcedor em relação às coisas que estão acontecendo no Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.